Rambo marca a sedimentação de uma visão neoconservadora da guerra, do papel do homem e sua relação com a violência e a natureza do primeiro mandato de Reagan. Top Gun, filme de 1986, marca o segundo mandato de Reagan e a sua afirmação na política externa, preparando o campo para uma volta ao cenário de intervenção internacional. Além disso, se a função de Rambo é lavar a alma do Vietnã e mostrar qual o caminho a ser adotado, em Top Gun a gente encontra uma melhor abordagem a respeito daquilo que era compreendido como um ethos reaganista a respeito do militarismo. Porém, apesar dessas diferenças, isso não quer dizer que esses dois momentos não compartilhavam suas semelhanças. Por exemplo, assim como Rambo, Top Gun celebra o heroísmo individual dentro de um universo binário entre bem versus mal. Menos anticomunista do que Rambo, Top Gun personifica as atitudes sociais do reaganismo, dialogando diretamente com o ethos social da época, fato comprovado por conta de sua maior bilheteria. Naquele contexto, o personagem vivido por Tom Cruise, Maverick, personifica essa imagem de um ethos reaganista, pois ao mesmo tempo em que é um personagem egoísta, era justamente isso que o levava também à condição de herói e o que fazia alguém obstinado a obter a vitória. Afinal, ele personifica os valores conservadores do herói, como por exemplo, o gosto pela competição, o gosto pela vitória, a conquista das mulheres, da honra militar, o bom desempenho nos esportes e o sucesso social. Ele louva o valor de se estar por cima, de ser a elite, o melhor, o vencedor. Porém, assim como o Rambo e o próprio Rocky Balboa, a sua vitória na sociedade se dá por meio do emprego de sua força e não de suas virtudes intelectuais. Afinal, não se esqueçam, Kellner defende que no mundo de Reagan, o único meio do americano médio vencer é pelo esporte ou pela guerra, ou seja, fazendo do corpo o caminho para a sua vitória. Por conta disso, em Top Gun, os pilotos como Maverick e Iceman representam a ideia de poder e glória que os tímidos jamais terão, pois serão sempre os perdedores. Da mesma forma que em Rambo, existe também aqui uma fusão entre homem e máquina, também com um predomínio do primeiro sobre o segundo. Só que em Top Gun, essa fusão é feita entre o piloto e o seu avião, o que o transforma numa arma mítica, capaz inclusive de voar. E essa junção simbólica faz com que filmes como Top Gun consigam estetizar a guerra, dando a ela um certo glamour, convertendo-se na melhor propaganda não específica ao militarismo. Exemplo claro disso é que o filme, na sua época, incentivou o alistamento militar. Lembremos que naquela época, a Força Aérea dos Estados Unidos chegou a montar guichês de atendimento bem ao lado dos cinemas, para aproveitar o ímpeto dos jovens americanos que saíam dos cinemas decididos a se alistar. Mas voltando ao filme. Ainda que Maverick, o personagem vivido por Tom Cruise, e o Iceman, personagem vivido por Val Kilmer, representassem modelos que os jovens queriam imitar, existe uma diferença substancial entre os dois. Afinal de contas, Maverick não pertencia a uma família de militar, ele não via de uma família que tinha tradição nos meios do exército. E justamente por conta disso, a sua vitória naquele ambiente reforçava a força da classe trabalhadora e celebrava o estilo de vida dessa classe dominante na política e no consumo daquela época. E assim, por ser um filme que dialoga mais com o ethos da era Reagan, ou seja, com um conjunto de valores e comportamentos desejáveis, Top Gun trabalha mais a perspectiva da sexualidade e da família do que é feito em Rambo, reforçando o papel do homem e da mulher nesse quesito. Em Rambo, a figura do homem é associada ao do herói perfeito e que, por conta disso, deve ser casto. Neste ponto, a mulher é retratada nos filmes da franquia Rambo como um obstáculo para a realização de sua missão, porque são figuras ardilosas, descartáveis ou então subservientes aos planos dos homens. Porém, em Top Gun, a questão sexual é diferente. Afinal, entre os objetivos do homem está justamente a conquista da mulher, mesmo que isso exija correr certos riscos. Afinal de contas,
O mundo dos vencedores é composto por aqueles que se arriscam e não por aqueles que ficam presos em seus próprios medos. No entanto, essa mulher, apesar de ocupar um papel submisso na relação, também são personagens fortes. E isso representa aspectos que valorizam a característica da mulher trabalhadora, da esposa, que também ajuda no sustento da casa. Algo importante para a década de 80, nesse novo ideário neoconservador. O homem é aquele corajoso que vence as batalhas, a mulher é aquela personagem forte que ajuda o homem a vencer e que também contribui para o sustento da casa, formando assim os valores familiares daquele momento. Porém, além da relação entre homem e mulher, outro aspecto é abordado no filme e que reforça as características da família neoconservadora, e isso aparece justamente nas relações que são abordadas entre pais e filhos. Não existe uma ideia de ruptura geracional como a gente vê acontecer em outros momentos da separação da juventude para os seus mais velhos. Aqui, no filme, a visão entre pai e filho se dá numa perspectiva de valorização das heranças, da importância dos antepassados para a formação de valores e caráter de um homem, o que é bastante condizente com a moral neoconservadora. Por isso que a vida do homem em Top Gun pode ser resumida em competição, diversão, sexo e família. Ainda que Rambo dialogue mais com o papel da guerra e da violência na sociedade americana, e Top Gun converse melhor com os valores da família e do ethos na era Reagan, ambos cumprem papéis semelhantes, o de difundir o conservadorismo e o militarismo. O triunfo de Top Gun também se dá porque ele aposta em um personagem carismático com o qual o público se identifica e não questione suas atitudes, explorando mais as imagens e menos os textos. Ou seja, o personagem, a sua caracterização e suas ações em si são responsáveis por transmitirem tais valores desejáveis. Ao mesmo tempo, Maverick condensa símbolos de rebeldia, só que já convertidos como símbolos de virilidade que ditam até a moda masculina do período. Outra característica que diferencia Rambo de Top Gun se dá no fato de que Top Gun não investe tanto no racismo quanto Rambo. Afinal de contas, neste filme, o inimigo não tem rosto. Os personagens principais lutam contra máquinas, que são aviões de guerra, em cenários vazios, descaracterizados. Até mesmo os pilotos adversários que aparecem são descaracterizados por conta do uso de máscaras ou capacetes aeronáuticos. Se por um lado isso afasta Top Gun do racismo, por outro lado o aproxima de uma coisificação do adversário, tornando mais fácil matar o inimigo, uma vez que a máquina é desprovida de vida.